Alô amigos, estamos de volta aí dia 20 de dezembro de 2024, o último dia da primavera, né? Começando o verão, já neste dia 21, próximos do Natal, estamos a 5 dias do Natal. E hoje se encerra praticamente tudo no Brasil, né? Pelo menos no poder público. Paço Municipal aqui em Ponta Porã entrou em recesso, Câmara Municipal, o Parlamento também, né? A Câmara dos Deputados, o Senado e o Judiciário, né? Todos estão de recesso a partir de hoje, só voltando às suas atividades em fevereiro do ano que vem, em fevereiro de 2025. E aí nós vamos ver o que vai mudar nesse mundão aí, né? Depois do dia 20 de janeiro, quando assume lá nos Estados Unidos Donald Trump, eleito presidente, né? Que volta ao poder depois de ter sido derrotado por Biden numa eleição bastante polêmica, né? E a partir do dia 20 de janeiro, talvez tenhamos mudanças aí no mundo a partir do seu novo mandato. Vamos lá. O pessoal tá perguntando, o cabelo tá voando aqui, né? É por causa do ventilador. Hoje tá calor aqui, né? Não dá pra ficar sem o ventilador. Vamos lá, então. O dólar fechou nessa sexta-feira a R$ 6,07, né? Uma queda de 0,8%. É o segundo dia seguido que a moeda termina em queda, mas o placar a longo prazo mostra total desvalorização da moeda brasileira, do real. Na semana, a alta foi de 0,61%, no mês 1,2% e no ano 25,1%, né? O resultado vem no mesmo dia que o Banco Central fez 4 intervenções no mercado cambial, né? Foram 3 leilões pós-fixados, Selic e um à vista, né? O valor movimentado foi de 7 bilhões de dólares no dia. O acumulado de dinheiro movimentado em dezembro, ao considerar todas as modalidades do leilão, foi de 27 bilhões e 800 milhões de reais. Intervenções como essas servem para frear a cotação da moeda norte-americana, pois a maior oferta do dólar para o mercado ajuda a desacelerar a desvalorização do real, né? A queda também foi influenciada pela aprovação do pacote fiscal no Senado. As medidas terminaram desidratadas por causa das exigências dos congressistas, mas ao menos passaram pela casa, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a perda na economia de dinheiro será de 1 bilhão de reais. A expectativa inicial era poupar 72 bilhões das contas públicas, né? Só não se explica como é que o governo gasta tanto e quer jogar a conta para a população pagar, né? Aí fica fácil, né? Fácil para eles, né? Porque para o povo brasileiro a situação está complicada, muito complicada, né? E a situação, além disso, né, além da alta do dólar, a gente sabe que causam muitas altas, principalmente combustível, alimentos, né? Isso encarece tudo. A ceia de Natal dos brasileiros está 9,54% mais cara neste ano em comparação com o final do ano passado, segundo o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, né, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, por exemplo, né? E cada dia mais mais caro, tudo mais caro, né? Só a ceia de Natal dos brasileiros, em relação ao ano passado, aumentou 9,54%, né? Com a moeda com poder de compra menor ainda. Então esse índice vai acima do que se espera, né? E o povo brasileiro, o pobre, é que está se ferrando. Infelizmente, essa é a situação do país. E hoje nós tivemos a informação, né, de que o Daniel Silveira, né, o ex-deputado que estava preso, né, há algum tempo já, né, a Procuradoria-Geral da República deu aval para a liberdade do Daniel Silveira, né? Ele foi solto hoje, em parecer entregue ao Supremo Tribunal Federal, hoje, né? Aliás, ontem, a Procuradoria-Geral da República manifestou apoio à libertação do ex-deputado federal Daniel Silveira. A decisão final foi tomada pelo ministro o Alexandre de Moraes, né? E o Alexandre de Moraes, ele autorizou hoje a liberdade condicional do ex-deputado federal Daniel Silveira, preso desde fevereiro do ano passado.
Apesar da concessão, Silveira estará sujeito a medidas cautelares, né? Incluindo aí o uso da tornozeleira e a proibição de acessar as redes sociais, né? É um absurdo, né? Ele está preso, mais absurdo ainda ser solto nessas condições. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Por que eu dei essa risada aqui? Porque quem está cerceando, né? Literalmente tirando, né, do povo o Estado Democrático de Direito, acabando com o Estado Democrático de Direito, é exatamente o STF. O Daniel Silveira, que foi condenado a esses 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes, né, de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso de processo, ele já havia progredido para o regime semiaberto, cumprindo essa pena na colônia agrícola Marco Aurélio Vargas Tavares de Matos, em Magé, na Baixada Fluminense, após passar por 1 ano e 7 meses em regime fechado. A decisão de Alexandre de Moraes considerou o cumprimento de requisitos legais por parte do ex-parlamentar. Entre os fatores que justificaram a progressão do regime estão o pagamento de multas judiciais com juros, a redução da pena devido a 140 dias de estudos e trabalho, o bom comportamento carcerário e um exame criminológico favorável. Silveira, que cumpriu 25% da pena, obteve também reconhecimento de aptidão para o trabalho e capacidade de reintegração social, conforme os relatórios apresentados. A liberdade condicional representa mais uma etapa no processo de cumprimento da pena, com a vigilância de medidas que garantam a continuidade dessa ressocialização, né? Então tá aí o Daniel Silveira solto, e essa é a situação. Tá solto, né? Não devia nem estar preso, e agora está comemorando essa soltura aí, pelo menos, né? Vai passar o Natal em casa. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, também está sendo chamado no Brasil de Extremo Tribunal Federal, discutiu a regulamentação das redes sociais no Brasil, focando na responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo publicado pelos usuários. Durante a sessão, o ministro André Mendonça se insurgiu aos demais magistrados e pediu vistas do processo, ressaltando preocupações sobre o risco de censura e a necessidade de diferenciar figuras públicas de cidadãos anônimos no debate político. Mendonça destacou a importância de preservar a liberdade de expressão, mesmo diante de críticas que possam ser injustas ou ofensivas, né? A democracia, segundo o ministro Mendonça, se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que merecidos, injustos e até ofensivos à honra. Ele defendeu que críticas, mesmo ácidas, enriquecem o debate democrático, especialmente quando direcionadas a agentes públicos. O julgamento já conta com votos divergentes entre os ministros do STF. Luiz Roberto Barroso argumentou que a remoção de conteúdos como calúnia e difamação só deve ocorrer com ordem judicial para proteger a liberdade de expressão. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a remoção em caso de ofensas e crimes contra a honra não pode, a seu ver, prescindir de decisão judicial, né? Luiz Fux, por sua vez, defendeu que as plataformas devem ser responsabilizadas, né, caso não removam as postagens, os conteúdos legais após a notificação. Ele citou exemplos como a incitação à violência e discurso de ódio, e que devem ser retirados imediatamente. Já Dias Toffoli propôs a invalidação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente limita a responsabilidade das plataformas a situações de descumprimento de ordens judiciais, né? Ele considerou essa restrição inconstitucional, enfatizando a necessidade de um controle maior. O pedido de vistas de Mendonça suspendeu temporariamente o julgamento. E a gente vê aí uma voz se levantando, mas é muito pouco ainda, né? Ontem, quando o Mendonça se levantou, né, ele levantou a sua voz no Supremo, dava para ver o seu desconforto e até um certo temor no seu discurso aí, né? Mesmo pedindo vistas, para você ver a pressão que ele deve estar passando lá dentro do Extremo Tribunal Federal, né? A situação não está fácil para quem é contra, não, né? Então, ver o que vai acontecer. Pediu vistas, nesse caso aí, né? Desse pedido de vistas, né?
do Mendonça, foi suspendido, né, temporariamente o julgamento. Então foi adiado o julgamento aí com o pedido de vistas do ministro André Mendonça, né? Bom, vamos falar um pouquinho de esporte, né? Vamos falar de futebol, porque nós temos aí algumas situações de mudanças aí, né? Tá tudo parado nesse momento no futebol brasileiro, mas algumas informações, possíveis contratações, né? Podem estar surgindo aí. Um dos times que foi a atração nessa temporada, o Botafogo, deve ter poucas mudanças, né, mas deverá ter mudanças também. Outro time que foi destaque no final da temporada foi o Corinthians, e o Corinthians deve contratar alguns jogadores aí para posições pontuais, né, que pode fazer com que o Corinthians contrate alguns jogadores, né. O que está repercutindo bastante é uma possível contratação de Pogba, né, para o time do Corinthians. E Pogba já teria dito aí que deve jogar no Brasil, deve jogar no Corinthians na próxima temporada. Claro, não se deve adiantar nenhuma informação, né, em tentar adivinhar qualquer contratação, porque realmente fica muito difícil, ainda mais se tratando de uma estrela internacional, né, que é o Pogba. Vai ser difícil, né, cravar qualquer coisa em uma futura contratação, né? Mas a grande informação desse momento, ou o que se espera, né, nesse momento, e a grande conversa, né, o que está dando panos para manga e que já virou uma mini novela, é sim, né, essa possível contratação do Pogba pelo Corinthians. E aí o Corinthians teria duas estrelas internacionais, que é o Memphis, né, que muita gente duvidou da sua chegada no ano passado, quando em setembro, né, em agosto, começaram a ventilar a vinda do Memphis Depay para o Corinthians. Essa confirmação foi feita aí já mesmo no final de agosto ali, e aí depois foi concretizada, né, a contratação do Memphis, que veio e se deu muito bem no futebol brasileiro, se deu muito bem no Corinthians, né? Apesar de não falar o português, se ambientou perfeitamente ao elenco que encontrou e está numa situação boa no Brasil. E é graças a ele que talvez venha aí, né, também um Pogba para jogar no Corinthians, para jogar no futebol brasileiro. O Corinthians tem algumas contratações, algumas negociações de contratações de jogadores aí pendentes. É o caso do Romero, né, que a informação que tinha é que ele ficaria até o final da temporada. O Corinthians estenderia seu contrato por mais um ano. O problema é que o staff do Romero quer 2 temporadas. E o Romero tá certo. O Romero é um dos ídolos da torcida do Corinthians, mesmo jogando na maior parte do tempo na reserva neste ano. Fez aí foram 16 gols na temporada, né, pelo Corinthians. Então é um jogador que tem a sua importância aí dentro desse atual elenco corintiano. E aí existem outras situações, outras contratações, né? Uma das contratações possíveis é o Palmeiras, acertando com o Paulinho, né? Falta pouco aí para o Palmeiras anunciar o Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, pode estar se transferindo para o Palmeiras. E o Palmeiras também vai tentar a contratação do Andréas Pereira, né? E o Gabriel Menino, que está no Palmeiras, deve ir para o Atlético Mineiro, né? O técnico do Boca Juniors quer o Léo Pereira, né? Segundo a imprensa argentina. O Fluminense queria o Richarlison, mas o Tottenham rejeitou, né, a oferta do Fluminense. O Anderson Talisca também, né, está sendo negociado aí. Tá tentando uma negociação e deve permanecer no futebol europeu. Bom, são essas as informações. 20 de dezembro, nós vamos esperar aí, né, algumas informações para voltar aí a trazer as informações aqui no YouTube, o seu novo canal de informação com Ed Moreno. E eu quero que você participe aqui, né, dê like aí, curta os nossos vídeos, isso ajuda bastante. Se inscreva no canal se você puder, né. A exemplo do que está acontecendo no Brasil, né, tudo entrou em recesso.
nós também entraremos em recesso. Claro que eu vou ficar por aqui, né? Não vou dessa vez viajar, né? Não vou pegar uma praia, não vamos descer para BC, como tá falando essa música que é sucesso aí. Não vamos para os cassinos de Las Vegas, né? Não vamos para os Estados Unidos, nem para a Europa, vamos ficar por aqui. Mas a qualquer momento a gente entra com algumas informações, se essas informações aqui forem relevantes, né? Também devo, durante a semana, aí, falar, né, sobre os fogos de artifícios, né, que causam tanto transtorno aí para os pets, né? Então acho que antes do Natal eu vou abordar esse assunto, e antes da virada do ano também vou abordar esse assunto, porque é um assunto bastante complicado, polêmico. As pessoas sabem que isso prejudica os animais e continuam soltando os fogos, né? O fogatório é muito grande, né? Infelizmente isso acontece, isso causa um prejuízo, causa muitos danos à saúde dos pets, né? Principalmente de gatos e cachorros. Tá bom? Vamos voltar a qualquer momento com novas informações, mas estamos encerrando as informações desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, último dia da primavera, hein? Amanhã começa o verão brasileiro, né? Então amanhã já é verão, que vai até o mês de março.